A gente tinha que pagar os impostos, né? E eu disse, nossa, olha o tanto de imposto. Ele falou, tá lindo, se eu tô pagando imposto é porque tá entrando dinheiro. Olá pessoal, tudo bem? Mais um Café com Monfré. Esse é o episódio número 8, certo, Rafa? Certo. É isso aí, tá vendo? Copiando. E ainda o primeiro Café com Monfré com café, né, Thaís? Ixi, até que enfim, eu vim só pra isso. Bom, pessoal, só me apresentando rapidinho, eu sou o Thiago Monfré, sócio da Rabiodonto, e a gente criou esse canal para trocar ideias, né, de empreendedorismo, negócios, oratória, enfim, tudo que envolve os negócios, né, e também toda essa parte de estratégia e principalmente falar um pouco das histórias dos meus principais amigos, né, e essa aqui é muito mais que amiga, né, ela é a minha madrinha de casamento, inclusive, né, Tata? Um exemplo de pessoa, contar rapidamente aqui um pouquinho da história, né? Nós se formamos juntos, né, em 2000 e alguma coisa, 2011. Não lembro, faz tempo. Faz tempo. E na faculdade a gente abriu nossa primeira empresa, né, que foi uma agência de publicidade, depois a gente abriu uma livraria e a gente ficou por anos lá, trabalhando, lutando. E aí o destino fez com que a gente se separasse, né, Thaís? Falimos tudo. Falimos tudo. Porque faz parte do empreendedorismo. Exatamente. Depois a gente pode aprofundar nessa história, porque isso aí daria um capítulo só de como falir uma empresa. Exatamente. Vários passos, vários módulos. Vários módulos. Mas enfim, né, eu acho que tudo tem um propósito, né? As coisas acontecem conforme tem que acontecer e hoje a gente está, né, graças a Deus, bem sucedido, né, nas nossas áreas. E aí queria que a Thaís apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho da sua trajetória, né, vindo lá de São Carlos, Araraquara, tomar um café, São Carlos, Araraquara, e como que você passou toda essa trajetória aí do empreendedorismo primeiro. Vou tentar resumir, porque eu tô com 44 anos, então eu comecei a trabalhar com 13, então seria assim, bem extenso, né? Uhum. Mas eu sou de São Carlos, interior de São Paulo, e desde que eu me entendo por gente, eu falava assim, eu vou embora para São Paulo, eu vou trabalhar em São Paulo. E por que eu tinha essa visão de vir para São Paulo com 13, 14 anos? Porque eu sabia que São Paulo é onde tinha o dinheiro. Sim. Principalmente naquela época. Hoje não, hoje com esse negócio de internet, a gente consegue derrubar todas as barreiras e a gente consegue fazer negócio no mundo inteiro. Sim. Já se fazia, mas hoje com a internet a gente consegue com muito mais facilidade. Mas na época lá, a minha visão era, como o meu negócio era emissora de rádio, era comunicação, eu precisava estar em São Paulo. Então, eu comecei lá com 13 anos, batendo na porta da rádio. Oi, eu quero ser locutora. E abriram e falaram, entra aí e vai tentando. Uhum. Trabalhei de graça um bom tempo, fui aprendendo. E eu só fui fazer faculdade, que foi quando a gente se conheceu, quando eu já tinha 24 anos. Eu já tinha 2 filhos, eu já tinha uma vida corrida, então foi uma faculdade muito sofrida, mas era a necessidade de aprender e de entender um pouquinho mais do mercado, e eu fui fazer faculdade para poder entender o mercado que eu estava sendo inserida ali de rádio, como se vendia, como chegava no cliente, não só para ser a locutora que tinha uma voz bonita ou que sabia falar no rádio, não, eu queria o lado empresarial do negócio, sim, o lado que dava dinheiro, que é o lado comercial. Só interrompendo, o Rafa até perguntou se você fez algum curso de locução nessa época, desde os 13 anos, aí, você chegou a fazer algum curso ou foi aprendendo na raça? Não fiz nenhum curso, nenhum. Porque eu não acredito, hoje tem, né, depois a gente vai falar da comunidade, mas eu acho que ainda, na época você não fez. Não fiz, existe um curso, sempre existiu o curso do Senac, que é um curso profissionalizante, que forma os locutores, mas eu não fiz. Eu fui realmente com a cara e com a coragem, bati lá e falei, eu quero ser locutora. E fui aprendendo na raça. Uhum. Na raça. Deu muito certo. Sim. Deu muito certo. Mas eu sempre digo, mas também, embora eu não tenha feito o curso de locução, eu sempre busquei conhecimento de vários lugares. Sim. Não foi um negócio assim, o Alecrim Dourado nasceu, sabe fazer e não buscou mais nada. Muito pelo contrário, eu não fiz o curso, desenvolvi a parte de locução, mas eu fui fazer faculdade. Sim. Aí eu fazia alguns cursos profissionalizantes, alguns cursos que me davam um pouquinho mais de visão de mercado. Eu sempre busquei estudar. Sim. E eu lembro que na época da faculdade, por que a gente acabou se conhecendo, né? Porque eu falo assim, quando eu falo assim, os propósitos estão alinhados, né? Eu falo assim,
todo o TCC, o trabalho que a gente fazia, a gente sempre entregava mais do que era solicitado pelos professores, né? E essa visão que você tinha, fala assim, pô, eu quero ir pro lado do dinheiro. O lado do dinheiro não tá só na locução. É locução com empreendedorismo. Exato. Porque na rádio você trabalhava muito com publicidade, né? Então você tinha muitos grandes anunciantes, né? E aí surgiu esse interesse para você fazer a faculdade. E na época, a gente, só para o pessoal ter uma ideia, o nosso TCC virou uma empresa mesmo. Virou uma né? empresa. A gente já criou a nossa empresa na faculdade, que era a Da20, na época chamava Da20 Comunicação Integrada, se eu não me engano. E aí disso a gente já começou a pegar vários clientes. A gente chegou a ter clientes como Sicredi, Band FM, IESA, MacPar, que é uma empresa de turbina hidrelétrica, para vocês terem uma ideia. Importa para o mundo inteiro. Exato, a gente ganhou uma concorrência. A gente estava para pegar conta de 42 bancos, né, que era da Sicredi. E a gente, eu com 22 e você com quantos anos? Eu já estava velha, já. 30. Não, né? Um pouco menos. Eu já era mãe, já tinha 2 filhos, já estava na correria. Já dava um tapa na nossa cabeça, já molecada. E aí, foi tão sério o nosso TCC, né, que a gente criou uma empresa, né? Claro que aí depois as dificuldades de empresa, mas a gente ficou com 3, 4 anos, se eu não me engano, com a Da20, né? E aí a gente já estava com grandes clientes e tal, só que, claro, uma decisão errada de um negócio acabou levando o outro para trás, né? Um quebrou o outro, acabou quebrando o outro. Mas eu acho que são coisas que são necessárias naquele momento em que a gente está descobrindo realmente como as coisas funcionam. Você, por exemplo, já tinha um pouco mais de visão, e eu via isso muito em você, Thiago, mas eu não tinha. Eu sempre tive aquela visão de que a gente nasce, cresce, casa, se reproduz e morre, né? E aí nesse meio tempo você vira CLT. Então a única visão que eu tinha era essa. Sim. E aí quando eu descobri, eu lembro perfeitamente quando a gente foi fazer MBA lá em Ribeirão Bonito, que a gente começou a ter aula com gente que era diretor de empresa tal, de multinacional. E eu olhava e falava assim, gente, eu tô no meio dessas empresas, eu tô tendo contato. Ali que eu falei assim, caramba, isso é muito legal. É uma coisa que eu sempre quis fazer e é uma coisa que eu nunca fiz. Eu nunca entrei de fato nesse meio corporativo. Eu sempre flertei com ele. Então essa troca e esse momento de aprendizado de fazer a empresa, não dar certo, quebrar e tentar novamente, eu acho que é essencial para qualquer pessoa. E assim, se eu não me engano, a Da20 foi o meu segundo negócio, porque eu tinha uma agência pequenininha lá em Matão e tal. Foi o segundo negócio. E eu falo assim, a Hub a gente começou do zero também. A dificuldade é a mesma que a gente tinha lá atrás. Exato. Porque pensa assim, todo mundo fala assim, eu vou abrir uma empresa. Cara, o que você vai fazer no dia 1 quando você abre a empresa? Qual que é o dia 1? O que é a primeira coisa? Você não vai arrumar financeiro, você não vai arrumar as paredes. Cara, você tem que ir atrás de cliente. É a primeira coisa. Cliente. Eu lembro que a gente fala assim, cara, vamos começar com os contatos mais próximos, né? Normalmente, assim, os contatos, quando a gente começa um negócio, na minha visão, primeiro vamos tentar os contatos mais próximos ou o network, foi o que a gente fez. Você tinha bastante contato em Araraquara, a gente tinha alguns contatos ali de negócio e a gente foi prospectar. Ou seja, dia 1, você não tem zero faturamento, você só tem conta para pagar. Que é conta de aluguel, conta de luz, nem funcionário tem, porque ainda você está começando. Mas para começar um negócio, a primeira coisa é vender. Eu falo, hoje, assim, eu saí um pouco da publicidade e fui para a área de marketing e depois eu fui para a área de vendas, porque vendas para mim hoje é o que muda o jogo. Eu também acho. O marketing também está nessa linha, mas isso muda o jogo. Mas eu acho que na época, que eu acho que vale a pena você comentar, quando a gente tava assim, já na reta final, que tava dando tudo errado, né? Tudo. Assim, aí os nossos consultores, que a gente tinha consultores aqui de São Paulo, inclusive, colocou nós 3 de costa, né? Nós 3 só. Agora vocês vão decidir o que vocês querem pra vida de vocês. Foi fantástico isso. E foi o momento mais foda, né? Porque a gente falou assim, cara, já tá dando tudo errado. Aí você quer desistir? Aí falou assim, vê quem quer desistir, quem quer ficar. Lembra disso? Eu lembro até hoje. Ver quem quer desistir, quem quer ficar. Aí eu falei assim, cara, a gente tá tudo fodido aqui, a gente fala, cara, por mim eu vou desistir porque a gente tem que recomeçar, não vai ter jeito. Aí o Rodrigo, eu também vou desistir porque tem que recomeçar. Essa aqui que tava, né, com 2 filhos pequenos,
mais fodida que nós dois. Eu quero ficar, eu vou fazer esse negócio eu sou tinhosa, virar. gente. Eu sou teimosa. Eu falei, gente, Thaís, pela maioria você vai ter que sair daqui. E você vai sair, ninguém quer ficar mais. Daqui. Vamos fechar a portinha aqui, vamos pegar as malas. Que foi a melhor coisa que aconteceu, né? A gente acordou com todos os funcionários que a gente tinha, a gente pagou todo mundo certinho, hoje, né, tá tudo certo. E aí, as coincidências da vida foi isso, você acabou vindo pra cá, né, veio para São Paulo e aí começou a trilhar. E por que fala um pouquinho dessa persistência que você tinha e tem até hoje, nessa garra? É uma persistência que é boa, mas ela acaba atrapalhando a gente em alguns momentos da vida, porque conforme a gente vai envelhecendo, você tem que ter o time das coisas. Sim. Dá pra gente insistir em alguma coisa até um certo ponto. Uhum. E eu aprendi isso ao longo dessa trajetória toda. Eu sou muito persistente naquilo que eu quero, desde criança. Eu continuo muito persistente. Quando eu falo assim, ó, eu vou conhecer um lugar, eu não sossego enquanto eu não chegar nesse lugar. Eu vou fazer tal coisa, eu não sossego enquanto eu não fizer tal coisa. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter esse limite de agora tem que parar. Porque senão o teu sócio vai fechar a porta, você vai ficar lá dentro do negócio sozinha. Eles vão mandar cortar a água, a luz, você vai ficar lá sozinha. Então é importante esse time. Mas essa persistência que eu sempre tive, eu acho que foi sempre por querer buscar mais. Uhum. Só que em negócio, hoje eu sei muito bem disso, até porque observo muitas situações, em negócio você tem que ser muito mais estratégico do que emocional. Sim, e esse negócio de não querer desistir, de não querer soltar, é emocional. E aí eu percebi que eu precisava trabalhar essa parte em mim. Então hoje, a coisa que eu mais falo é o seguinte, né? Aquele bendito ditado. Eu não quero ter razão. Quero ser feliz. Isso aqui não dá mais. Não dá. E aí, gente, não dá. Beleza, gente, vamos ser felizes, entendeu? Sabe o que eu ouvi, que eu acho que faz todo sentido? Qual que é a diferença da persistência e da ignorância? A persistência é quando você está vendo os passos caminhando. Por exemplo, eu falo assim, no caso da Hub, né? A Hub, ela está caminhando. A gente está sendo persistente porque a gente vê que um dia é melhor que o outro. Isso. Não é algo gigantesco ainda, mas é um dia após o outro. E aí a ignorância, né, ou a teimosia, a diferença da persistência e da teimosia, né? Na verdade é isso. Aí a persistência você vê evolução. A teimosia é quando não tem evolução. E você continua ali. E você continua batendo no negócio que não vai. Aí lá na época, olhando para trás, que é mais fácil, né? Lá a gente realmente tinha que desistir. Tinha que desistir. Porque se a gente fosse... Aí lá a gente não seria persistente. Lá a gente seria teimoso. Exatamente. Porque a gente não tinha mais recurso. Não tinha mais recurso. Você não tinha mais para onde ir. Da onde você vai tirar o recurso? Não tem. Então... É como você entrar numa rua sem saída e você continuar engatando primeiro e acelerando. Sim. Não tem para onde ir. Sim. Você tem que dar ré, você tem que manobrar e pegar um outro percurso. Eu acho que isso se encaixa bastante, como você está falando agora, no teu caso hoje, acho também que tem certos momentos que você tem que parar e falar assim, peraí, preciso traçar uma nova rota, Sim. porque embora a gente está avaliando e está vendo que está indo, Sim. mas ao longo do caminho a gente começa a perceber, isso aqui eu preciso tirar, isso aqui eu preciso potencializar, Total. Eu acho que faz parte do caminho. Total. A gente, por exemplo, né, hoje a gente tem que olhar o negócio todos os dias, mas no sentido assim, tô no caminho certo? Né? Sim. E eu tava pensando nisso no carro hoje. Pensa assim, ó, empreender é você andar num caminho escuro com uma lanterninha. Você vai ver o próximo passo. Aqui, ó. O próximo passo. Você não anda com holofote, você não anda. Então, assim, é um passinho de cada dia. E, assim, tem coisas que vão dar certo, tem coisas que vão dar errado. A gente teve reunião com a agência hoje, com um baita vendedor também do segmento. E eu falo assim, é muito difícil, né, você crescer, pegar atração, né? A hora que você começa a pegar atração, fica mais fácil. É o que eles falam sobre fazer 1 milhão, né? Dizem que o primeiro milhão é difícil. Depois que você faz o primeiro milhão, você deslancha e você faz isso com toda a facilidade. O segundo fica mais fácil. E o terceiro, porque você já encontrou o caminho para isso. E como você estava falando de vendas, eu queria até voltar um pouquinho nesse assunto, não se exige para quem é locutor vender. Sim. Em algumas cidades que o cara senta lá para fazer o horário dele, ele até vende algumas propagandas e tal. Só que vender, eu acho que tinha que ser assim, matéria de escola. Uhum. Desde o primeiro ano, porque Sim. venda tá em tudo. Sim. Quando você vai escolher um hospital para o teu filho nascer, tem alguém ali vendendo aquilo. Sim. Vendendo o tipo de quarto, o tipo de atendimento, o tipo de parto. Existe todo um encantamento do cliente.
Então, encantar o cliente, é que eu acho ainda que no Brasil a gente vê vendas como algo muito não real. Eu acho que as pessoas enxergam vendas muito ainda como um incômodo. Sim. Tem gente que tem vergonha de falar que é vendedor. Quando, na verdade, a gente tinha que bater no peito e falar, eu sou vendedor. Sim. Você tem que ser um bom vendedor Sim. do teu negócio, da tua aparência, da tua postura, das tuas competências. O tempo todo. Dentro do teu casamento você tem que saber vender. Dentro de tudo. O CLT vende hora. O CLT vende hora. Na verdade, é nada mais que vender hora. E é isso que eu falo. Eu falei, eu preciso ser interessante cada vez mais. E você já está vendendo a sua hora. É isso. Eu quero que a empresa compre cada vez mais as minhas horas. E que ela pague com vontade. Sim. Eu falo, a venda está em tudo porque, por exemplo, você falou de casamento, né? Para convencer, né, o seu marido a ir no shopping ou num bar ou num restaurante, você vai ter que convencer. Você vai ter que usar a sua técnica de venda. Qual é a sua técnica de venda? Exatamente, não tem como. Então, vender o tempo todo. E aí, que eu estava até conversando com o Eberson, que trabalhou comigo, né? E ele falou assim, cara, hoje ninguém quer ser convencido a comprar. Eu vi o Flávio Augusto falando isso. Ninguém quer ser convencido a comprar, né? Mas as pessoas gostam de comprar. Então, na verdade, o vendedor vai trilhar o caminho da pessoa tomar a decisão. Então, por exemplo, você está entre dúvida entre um produto ou outro, o vendedor é o responsável por trilhar o caminho para ir tirando as dúvidas dele e não empurrando ou tentando convencer. Você faz ao contrário, né? Normalmente faz ao contrário. E quando a gente começou a Hub, também voltando um pouquinho, o desafio de vender a primeira unidade. Nossa. Eu falo assim, cada contrato que a gente fecha, né, é 300 mil reais. Mas como é que foi essa primeira venda? Porque assim, quando a gente parte de algo inexistente, é diferente, por exemplo, assim, Thiago, tem um café aqui delicioso. Você já tem referência desse café, do sabor do café, o que você pode esperar. Agora, um negócio que você está começando do zero, igual você falou, do zero. Como é que você chega e fala assim, primeiro, por onde você começa? E segundo, como é que você oferece isso? Sim. Então, no caso, a história da Hub, resumidamente, né, foi assim, a gente já tinha uma representação de cadeira odontológica e eu já estou na odontologia há uns 15 anos, desde a época da agência, faz tempo, né, da Gutierrez e tal lá, então eu já estou nesse caminho. E eu sempre vi oportunidades em odontologia, principalmente em clínica, na ponta, e principalmente da dificuldade que o dentista tem em vender e administrar, ponto. É as duas grandes dificuldades. E eu falei, cara, tem oportunidade nesse mercado. Então, a gente começou assim, vamos trabalhar com equipamento odontológico, a venda, a revenda, só que para a gente melhorar essa venda, a gente tinha que agregar algum outro serviço no equipamento odontológico. Aí a gente pensou, vamos colocar consultoria e de repente a gente coloca uma marca, porque tem muito consultório, Dr. João, Dr. Maria, de repente a gente faz um licenciamento de marca, a gente consegue vender mais cadeira ou alugar as cadeiras. A gente fez esse pacotinho e chegou no escritório de advocacia, que é hoje nosso sócio, e falou assim, cara, a gente tem isso aqui, qual que é o melhor caminho para seguir? Eu falei assim, cara, aluguel de cadeira não vai dar certo, se você for entregar marca e consultoria, é uma franquia. Então o caminho mais fácil é vocês irem como franquia, o mais fácil e o mais seguro, né? Aí saiu dessa mesmo, que hoje o nosso sócio é um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, né? E aí teve um ano que ele foi o maior escritório de fusões e aquisições do Brasil, em grana, não em quantidade. Ou seja, é um baita do escritório. E aí eles formataram pra gente, primeiro, né? O negócio da Hub já é um pouco diferente. Já nasceu um pouco grande nesse sentido de estrutura, porque o mais complicado de uma franquia é a estrutura jurídica e é o mais caro. Porque se você não tiver uma base jurídica, esquece. E aí surgiu disso, então a gente teve que mudar um pouco, dar uma pivotada no modelo de negócio. E aí sim a gente falou assim, é franquia? Então vamos para franquia. Isso foi em 2017. Aí para lançar uma franquia no mercado, você tem que pilotar uma clínica, você tem que pilotar um modelo. A gente não pode sair tipo do dia para a noite e vou abrir uma franquia. Então a gente pilotou uma clínica odontológica grande em Guarulhos, que era de uma amiga minha. A gente ficou um ano colocando sistema, testa processos. Ah, beleza. E ela já tinha que entregar o ponto, né? E era por contrato, esse um ano. Aí terminou o contrato, ela entregou o ponto e aí a gente lançou a franqueadora. Então a gente pilotou uma clínica. Mas claro, também tem experiência em gestão, em odontologia, a gente tem os nossos consultores. Mas então, é todo um processo para chegar. Aí até então a gente não vendeu nada. A gente ficou 2017, 2018 inteiro
formatando o negócio. Aí em 2019 a gente lançou no CIOSP. Aí sim, ali a gente teve o stand, o maior evento de odontologia do que Brasil. você já conhecia bem também. Já fiz 5 ou 6 anos seguidos e tal. E aí sim, a gente lançou e a gente teve a primeira venda lá, em Campo Grande, no Mato Grosso. Porque veio, né, um dos interessados, pegou o nosso material, ligou, aí a gente fechou. Foi a nossa primeira venda. Por impulso e uma venda por alto impacto, por exemplo, é feira. Aí depois, os próximos, aí sim, aí eu ficava ligando todos os dias para os leads, enfim. São quantos nãos para um sim? 1000 para 1. É. Então, aí sabe o que acontece? De lead é 1000 para 1. Então, aí o que acontece? A gente liga 1, 2, no terceiro a gente fala, não, isso aqui não dá certo, tchau, e desiste. Sim. E na verdade está lá na frente, né? Sim, sim. Eu acho que eu também, né, as referências hoje de venda, Flávio Augusto, Alfredo Soares, essa galera, é assim, eu falo assim, é através de vários nãos que você melhora o seu discurso, muito. Você melhora o seu pitch de vendas, você melhora. E eu mesmo, tipo, com o tempo, eu qualificava um lead de franquia muito mais rápido do que os primeiros. E quando você recebe o não, aquilo te dá uma gama de informações. Sim. Que você vai aplicando isso de uma forma que aquilo vai ficando tão natural para você. Exato. Você tem que analisar. Eu falo assim, você analisa. Chegou o lead, você fala assim, cara, como que eu não fechei? O porquê que eu não fechei? Pega o caderninho e vai anotando. Ó, eu acho que foi isso. Da próximo lead eu vou tentar. Ou seja, nos primeiras vendas você vai queimar muito lead. Claro. E queima no sentido assim, puta, falei coisa errada, não era para falar isso. Faz parte do processo. Então você acaba. Só que se você for analítico, você vai analisando. E venda é disciplina. Ligação, todo dia. Ó, a gente acabou de falar com um cara que trabalha na Prudential, né? Que hoje também o treinamento da Prudential de vendas é incrível. Porque, cara, é todo dia ligação. 100, 200, 100, 200. E eles fazem ao contrário. Eles ficam uma semana ligando até quarta, quinta-feira, se eu não me engano. E só agenda reuniões de quinta e sexta. Então eles presencial. Separam a produtividade do e aí, por exemplo, eu achei estratégico do caramba. Ó, Thaís, você pode me atender quinta ou sexta? Eu não posso, só posso hoje, que é terça. Hoje eu não posso. Mas você não quer me vender? Não, hoje eu não posso. Porque eu tenho uma agenda. E eles são disciplinados. Aí você gera escassez. Gera escassez, olha, entendeu? inteligente. Então é animal, assim, uma das coisas que eles trabalham, né? E é legal quando você busca, assim, dentro também de outros lugares, essas estratégias, porque a gente vai descobrindo como as coisas, nada funciona igual. Não. E esse é o grande barato da vida. O processo é o mesmo. Exato. Mas as nuances... As nuances é que você vai captando e você vai encaixando com aquilo que tem mais a ver com você e com o seu negócio. Porque não adianta, o que eu acho legal dos sócios é exatamente isso. Não dá para você buscar um sócio que seja exatamente como você. Não, é o contrário. Tem que ser o contrário. Você tem que buscar um oposto de você. Porque são complementares. Aquilo que falta em você, talvez ele tenha. E talvez um outro terceiro, né? Ou sei lá, que normalmente hold, quando tem muita gente. Mas é extremamente importante essa nuance das coisas que você vai pegando, captando e vai colocando no teu negócio. Legal. Tocar um ponto de sócio, não estava na pauta, mas eu acho legal. Puxar, escolha de sócio. Né? Eu falo assim, você fala assim, você tem que ser sócios complementares, porém os valores têm que ser os mesmos. Eu falo assim, no entanto, a gente se conhece vai fazer mais de 16, 17 anos. Sim. Né? A gente passou perrengue junto, né? A gente teve a empresa juntos, mas aí tudo acabou, né? O empreendedorismo acabou, mas a amizade continuou. Continua, o respeito. Até hoje a gente honra com algumas contas que aparecem até hoje, sempre. A gente está honrando conta. Ultimamente, nesse ano, você fez eu honrar bastante conta, por sinal, né? Toda semana era um Pix, passa o Pix, que eu já paguei, passa o Pix. Esse ano... E o Rodrigo também, tá lá, passa um Pix. Ou seja, a gente fechou o negócio há quase 10 anos e ainda tem conta para pagar, para vocês terem uma ideia do que é o empreendedorismo, que não é fácil, né? E aí, na escolha de sócio, por exemplo, hoje, eu falo assim, o Sam, os valores, né, são muito parecidos, de honestidade, transparência, enfim, garra, essas coisas, são as mesmas, né? E eu falo assim, tanto você quanto o Rodrigo, é isso, é a mesma coisa. Então eu falo assim, a escolha do sócio é primordial para o seu negócio. Pode quebrar o pau, né? A gente já quebrou o pau várias vezes, mas no final do dia a gente ia tomar nossa cerveja, a gente ia tomar nosso café, enfim, a gente estava sempre junto, porque assim, separar é difícil,
mas separar o que é CPF de CNPJ, né? CNPJ. São coisas Isso eu diferentes. acho incrível. E o que você falou para mim, eu assino muito embaixo, que é a questão dos valores. Sim. Eu demorei muito para entender isso, não porque eu tinha dúvidas sobre os meus valores, não, mas que a minha prioridade na vida era realmente honrar com os meus valores. Sim. E o dia que isso ficou muito claro para mim, a minha vida facilitou muito. Porque você para de ficar titubeando em certas coisas. Será que isso é para mim? Será que não? Quando seus valores estão muito alinhados, você olha para aquilo e fala, isso não tem nada a ver com a minha vida. Você olha para certas coisas, isso aqui tem tudo a ver comigo. Sim. Porque quando você tem os seus valores ali muito escancarados, até certas coisas nem chegam perto de você. Sim, afasta, porque não combina, afasta. Sim. E se você prestar atenção, né, embora a gente tenha essa amizade tão grande assim há tanto tempo e separados de negócio já há um bom tempo também, mas a nossa vida caminhou muito quase igual, né? Você casou, você teve filho, eu casei, eu tive filho, a gente continua trabalhando. Então, assim, os valores são muito alinhados. E essa escolha de quem vai caminhar com você na vida ou nos negócios, ela é primordial. Às vezes você dá todo o teu sangue num negócio e o outro vai lá e simplesmente acaba com tudo. Eu vou falar uma coisa, né? Todo mundo assim, a sociedade é igual casamento. É muito pior. Eu Cara, acredito que seja pior. eu acho que assim, é pior no sentido assim, você passa normalmente muito mais tempo com seu sócio do que com sua esposa ou com seu marido. Às vezes, seu sócio sabe muito mais coisa sua, né, no sentido de dor, dificuldade e tal, do que a sua própria família, porque às vezes você quer se blindar, né, para a família. Então, assim, a gente passa coisas na sociedade que às vezes nem os familiares sabem. Não sabem. Então, por isso que na hora de escolher um sócio, é fundamental ter esses valores alinhados. E assim, eu acho que é uma das principais coisas. Eu, particularmente, Thiago, eu não faço nada sem sócio. Assim, eu gosto, é sério. Por mais que fosse, é difícil, eu sempre tô procurando alguém pra fazer alguma coisa comigo. Eu acho engraçado isso. Sempre. Eu não consigo fazer nada sozinho, não consigo. Eu tava conversando ontem com um parceiro meu de rede social, e eu tava falando isso pra ele. Eu não trabalho sozinha. Eu não trabalho sozinha, eu não faço nada sozinha. Nada. Se eu vou fazer um projeto, eu já penso, fulano, aparece alguma coisa, nossa, isso aqui é bom pra ciclano. Porque eu acho que a gente tem que ser agregador. Gente, sozinho é muito chato. E não é para só dividir responsabilidade. Não é para isso, é para fazer mastermind mesmo. É para colar um cérebro no outro, porque eu falo assim, eu quero estar perto de gente que tem capacidade, ideias e funcionamento muito superiores ao meu. Porque senão para quê então? E complementares, né? Porque assim, na hora da alegria você vai estar junto, mas na hora da tristeza você vai estar junto também. Então, acho que daria duas coisas aqui. A questão dos valores, esses valores muito alinhados, e essa questão de não fazer nada sozinho. Procura sempre um parceiro, procura sempre alguém que possa te ajudar nesse caminho, porque eu acho que são coisas muito importantes para que as coisas deem certo. Eu falo assim, mas eu vou dividir o lucro da empresa. Cara, na verdade você divide para somar ou para multiplicar. Então é melhor, na verdade assim, você divide para multiplicar. Eu acho maravilhoso. Uma coisa que o Thiago falava que eu achava o máximo. Até hoje eu lembro disso, né? Aliás, eu pago os boletos muito pensando nisso que o Thiago falava. O Thiago falava assim, a gente tinha que pagar os impostos, né? E, nossa, olha o tanto de imposto. Ele falou, tá lindo, se eu tô pagando imposto é porque tá entrando dinheiro. Então até hoje eu pago o imposto, eu falo assim, não tem problema nenhum. Se eu tô pagando é porque tá entrando dinheiro, que era uma fala que o Thiago falava. Eu queria pagar 1 milhão de imposto de renda. Eu lembro que você falava que eu quero pagar 1 milhão. É lógico, se eu tô pagando imposto, eu tô tá faturando. Lindo, tá tudo certo, eu tô pagando. Exatamente. Então, e aí nessa linha, eu acho que essa questão aí, né, de, bom, primeiro, você precisa vender para começar uma empresa. Sempre. Não, assim, a sociedade complementar sempre tem que ter alguém comercial, não adianta. Eu lembro até que eu comecei a pegar gosto no comercial, foi lá na agência. Eu falei assim, cara, eu preciso vender. Aí você saía para um lado, saía para o outro, o Rodrigo para o outro. Eu falei, cara, peguei gosto do negócio. Porque quando você fecha um contrato, é delícia, né? Assim, é uma das melhores sensações da vida, você fechar um contrato. Quando a gente voltava, né? Voltava com um contrato fechado. Falei, deu certo. Mas eu tenho muito arrependimento dessa época. Porque eu não tinha o conhecimento nem a habilidade que eu tenho hoje. Então, naquela época eu era extremamente crua e acho que eu tinha um pouco de vergonha. Eu não tinha habilidade, não tinha capacidade. Então eu ficava muito presa. Hoje eu falo assim, cara, se eu fosse locutora no interior hoje, eu virava prefeita.
Porque você vai adquirindo casca e você vai Sim. entendendo como é que as coisas são, né? Sim, Porque eu tinha sim. vergonha de oferecer e a pessoa falar não, e a pessoa achar que... Eu morria de vergonha na época. Hoje não, hoje eu sei que não é isso. Não. Que não é um Não é, empurrar, e não é igual você pessoal, falou. é. E a venda, ela tem que ser realmente assim. É falar, é clichê falar, mas a venda é consultiva, é alinhamento de expectativa. Isso, hoje eu entendo perfeitamente Cara, disso. você quer comprar esse produto, tá, beleza, e eu tenho ele para vender. Vamos entender o que eu vou te ajudar com isso. E se eu vou te ajudar e se eu também? Vou te ajudar. Talvez não seja o momento. Ó, a gente já teve que falar não para muitos franqueados, interessados. Faz parte. Falei, cara, não vai, você vai se frustrar se pegar um negócio desse. Não é para você agora. Não é agora. Tá Então, tudo assim, certo. pô, mas você não vai vender? Não. Não. Porque às vezes o não vai. Agora, por exemplo, se a gente colocar um franqueado ruim na rede, é pior do que eu colocar qualquer um. Entendeu? Se eu colocar Concordo. ele vai. Tipo, eu preciso colocar gente boa para que ele movimente, entendeu? Então, toda vez que entra um franqueado novo, a gente precisa selecionar bem ele, porque é complicado. Isso é muito legal. Eu acho que saber o time certo das coisas, né? Eu, por exemplo, tive uma experiência na televisão. E quando eu fui para televisão, eu falava assim pro diretor, né, do programa, eu falava, vou ficar aqui 1 ano e meio, hein? 1 ano e meio e depois acabou. Ele falava assim, não vai não, porque você vai ver a magia dos números. Televisão é uma coisa que dá muito dinheiro. Então começa a cair muito dinheiro e você não vai querer ir embora. Aí ele me deu vários exemplos. Eu falei assim para ele, escreve aí, 1 ano e meio. 1 ano e meio e eu tô fora. E eu tinha essa convicção. Durou menos. Eu saí antes. E aí virou uma coisa que, tipo assim, pode ser o dinheiro que for. E é uma venda muito legal, a venda da televisão, porque ela te dá um exponencial, ela coloca uma lente de aumento em cima de você. Mas é uma coisa que eu não quero. Então é uma coisa que eu falo, não, pra mim não é. Eu sempre te imaginei na TV. É engraçado isso, né? Assim, Thaís, eu nunca digo nunca, e ó, gente, eu volto atrás rapidinho, viu? Mas assim... Mas é propósito, né? Propósito. Se o dinheiro estiver alinhado com o propósito, aí Exato. faz Não é a troco só do dinheiro, eu preciso disso, ou é porque a televisão... E eu lembro que eu entrava a primeira vez que eu entrei no corredor da televisão, e que eu fui pra maquiagem, que eu fui pro... E aquele monte de gente, aquela bajulação, eu falei, cara, isso aqui pra mim é tão ilusório. Isso aqui pra mim não tem essa magia que todo mundo acha. Eu encarava aquilo como um trabalho e falava... Só que a hora que eu chegar, tomar banho, vai tudo pelo ralo, porque tudo que vocês estão vendo nessa tela não sou eu, só que é tudo montado. Mas é alinhamento de propósito. Sim, e às vezes pode ser que aconteça, né? O propósito da emissora, o propósito do programa, e se juntar isso com o dinheiro... Porque senão, se não for assim, vira aquilo que você fala do seu franqueado. Eu vou te entregar uma coisa que você vai ficar frustrado. Exatamente. Não dá pra fazer. E aí a gente acaba falando assim, tem hora que a gente precisa desvender a franquia. A hora que o cara tá lá na frente para fechar, fala assim, ó, você sabe que você vai ter que trabalhar todo dia, você sabe que você vai ter dia bom, você sabe que você vai ter dia ruim, você sabe que você vai ter que lidar com gente. Então tudo isso, fala assim, não, mesmo assim eu tô preparado, eu vou. Se você você for bem e caminhar certinho, você vai ter sucesso. Mas o sucesso não é fácil. Não é fácil, é todo dia. É que todo mundo acha que assim, eu brinco, né? Comprou uma franquia, acha que vai vir uma Ferrari embrulhada na porta da casa dele. Não, é um trabalho como qualquer outro. Como virar empresário, né? Que todo mundo acha que empresário... o franqueado é um empresário. Mas todo mundo acha. A acha diferença é que a gente facilita um pouco mais esse trabalho, mas os desafios são os mesmos. É muito engraçado isso, porque isso se alinha muito com quem tem rádio. Eu tenho uma rádio, por exemplo, na minha cidade. Uma cidade que tem 100 mil habitantes. A rádio é minha, tem o meu nome lá. E aí eu pego uma afiliada, começo a afiliar. Ponho lá uma Band, uma Nativa, uma Transamérica. E aí a impressão que eles têm é que eles vão trabalhar menos. Porque vem tudo pronto, vem tudo embalado, os programas, vem via satélite e tal. É o contrário, gente. Eu falo que a afiliação de emissora de rádio, você trabalha muito mais. Você está com uma marca. E você tem que seguir processos e metas. Você tem que eu gosto muito desse exemplo, que é o exemplo do McDonald's. Eu falo assim, como é que você vai pegar uma franquia do McDonald's e vai comprar o hambúrguer da Tia Cida? Ele é lindo, maravilhoso, é muito gostoso, mas você tem que comprar da Martin Brown, que é o sistema. Não adianta você querer fazer um milkshake do jeito que você faz para os seus sobrinhos. É um sistema, porque agora você tem uma marca. E o trabalho é maior. Não tem como fugir. Total. E aí, Thaís, falando nessa linha, né? Você teve um crescimento bem grande no seu Instagram, a sua visibilidade aumentou, né? Eu acho que foi alguns fatores, né? Quando você estava em Araraquara, mudou para São Paulo, mas mesmo em São Paulo, você não bombou no Instagram, né? Vamos dizer assim, nas mídias sociais como um todo, né? Como foi essa construção e como foi essa estratégia para você chegar nessa quantidade de seguidores que você tem? E aí, depois eu queria que você falasse um pouco também da comunidade de locutores que você criou tal, no Brasil. A questão da rede social, eu acho que volta muito naquilo que a gente falou de valores.
Quando você descobre que os seus valores, eles começam a permear a tua vida, é muito mais fácil. Primeira coisa, e aqui fica uma dica de ouro, jamais compre seguidores. Então eu nunca comprei seguidor, nunca aceitei nenhum tipo de proposta, eu sempre fiz tudo orgânico. Tudo que tiver que acontecer, vai acontecer do jeito que tem que acontecer. E se não tiver que acontecer, tá tudo bem. Aí uma outra coisa que eu sempre falo, abrir perfil. Não existe perfil fechado. Se você está numa rede social, você está aberto a conexões. Sim. As pessoas têm rede social e fecham a rede social. Ai, não quero porque minha cunhada vai ver, vai começar. O meu era fechado. Não pode. Mas aí, Você agora... é empresário, você tem que fazer comunicação, você tem que fazer Não, vídeo. eu já virei a chave, olha. É isso. E aí você vê... Esse é o episódio número 8. Número 8. Vezes 1 hora, já Não, tem e o 8 horas de vídeo só do Café com E o Manfred. quanto de comentários que você recebeu? Não, Que tá legal, continua, tá que eu tô legal, gostando. tá É legal. isso. Então, perfil sempre aberto. Não, ai, mas eu vendo brigadeiro. Mais aberto ainda, por favor, e com preço. Nada pelo direct. Então, o que eu fiz nesse meio tempo? Eu fui testando as coisas, porque eu não tinha conhecimento de rede social. Então, eu ia vendo o que fulano fazia, o que ciclano fazia. E aí, você tem que catar suas crenças limitantes e pisoteá-las. Porque eu tinha medo de copiar as pessoas falar, nossa, tá copiando fulano. Várias coisas que a gente carrega com a gente. Mas eu comecei a testar certas coisas. Comecei a fazer muitos cursos. Então, pagava curso o ano inteiro, ouvia muita coisa, testava muita coisa, faço YouTube, faço TikTok. E aí você vai vendo o que é mais a tua cara ou não. Até que chega uma hora que você fala assim, isso aqui tem muito a ver comigo. Então, por exemplo, a questão da espiritualidade tem muito a ver comigo, né? Eu sou uma pessoa que reza de joelhos, então assim, eu sempre quis fazer devocional. Mas eu ficava pensando, as pessoas vão falar, não, deixa elas falarem, eu quero fazer, eu vou fazer. Você tá fazendo por você, com o seu perfil. E aí começou a dar certo. Aí comecei a fazer desafio para quem me seguia, deu muito certo. E assim foi, e aí começaram a aparecer algumas marcas, alguns convites, e foi caminhando, e foi crescendo. Mas eu sempre falo, eu quero que seja orgânico. E qual foi a virada de chave, por exemplo, que você percebeu que você estava acertando? Porque, por exemplo, eu acho que a comunidade de locutores, que você é responsável no Brasil, veio antes do devocional, não veio? Veio, a comunidade tem 3 anos. Então, e aí como que foi essa virada de chave, assim, no sentido, assim, cara, eu tinha, exemplo, 10 mil seguidores, depois eu pulei para 20, depois pulei para 100, como que foi essas fases de virada que você... Ou alguma estratégia que você utilizou para fazer essas viradas? É engraçado. Essas fases de viradas, elas só acontecem quando você tem conexão com os outros. Eu nunca esqueço quando a Fabiola Gadelha, que é uma jornalista, ela era de Manaus, e o Marcelo Rezende trouxe ela para São Paulo, era rabo de arraia, super polêmica e tal. Ela foi no meu programa na Nativa, que eu tinha um programa lá que tinha todo de um artista, e ela mencionou no Stories dela o meu Stories. E aí um monte de seguidor veio. Então aí eu descobri uma coisa. Collab. Você precisa fazer collab. Sim. Obviamente, mais uma vez, alinhe os seus valores para você não ficar só focando em, nossa, eu vou atrás da blogueira porque ela tem 1 milhão. Não, aí o público é totalmente diferente. Exatamente, por isso você tem que alinhar os seus valores. Mas conectar com pessoas que tenham muito a ver com você e que de repente ele tem 1.000, você tem 1.000, quer dizer, já é uma entrega para 2.000. E assim vai. Então isso me ajudou bastante a selecionar também o que eu queria e o que eu não queria. Então eu sou muito resistente para fazer muito essas coisas que estão na moda, eu sou muito resistente para isso. Dancinha, essas coisas. Eu só faço quando eu falo assim, cara, isso tem muito a minha cara. Né? Porque você faz de propósito mesmo. Exatamente. Né? Com vontade, isso aqui é a minha cara. Né? Porque eu sou divertida, eu gosto de cantar, eu gosto de dançar. Tem coisa que eu acho engraçado. Aquilo que bate em mim, eu falei, isso eu vou fazer. Então foi alinhando realmente com coisas, mas eu disse não para muitas coisas, inclusive para publi. Muitas publicidades eu disse não, isso eu não vou fazer. Veio uma clínica da Ucrânia me pedir para fazer sobre barriga de aluguel e tal. Eu falei, de jeito nenhum, eu sou católica, mas assim, jamais, aquilo me bateu de um jeito. Não, bate até mal, né? Mas o dinheiro era muito bom, era um dinheirão. Eu falei, moça, obrigada, eu não quero, valeu mesmo. Então assim, é saber realmente fazer ticar, sabe? Isso eu quero, isso aqui eu não quero. E eu falo assim, Thiago, eu falo isso pra minha filha de 10 anos. Muito mais do que saber o que você quer, é saber o que você não quer. Porque querer, a gente pode querer muita coisa. É mais difícil. Eles falam, né, o Steve Jobs fala isso, né,
O foco é você saber dizer não. Quanto Não. mais não, mais você tá no foco. Né? E aí você vai tirando as coisas. E estudar rede social, estudar marketing digital, gente, é como escovar os dentes. A gente precisa fazer todo santo dia. Faz parte de qualquer negócio hoje. E aí, na verdade, teoricamente, né, a gente sempre exige dos franqueados que eles façam as redes sociais, É difícil. tal, que é muito difícil. É difícil, né? gente. Principalmente, por exemplo, os dentistas, alguns sem vergonha, uns fazem muito bem e tá legal. E aí, do nosso lado também, a gente sempre foi muito cobrado pelas agências. Pô, vocês precisam fazer conteúdo. Precisa. Pô, Thiago, você precisa postar, e não sei o que lá, e vídeo, e não sei o que lá. Aí, tipo, fiquei uns 6 meses. Aí, tipo, pressão, pô, mas quando que você vai fazer? Quando que você vai começar? É que não sei o que lá. Só que aquilo me incomodava. Aí vem o propósito. Aí eu falei assim, cara, por onde eu começo? E como eu começo? Eu não vou fazer aleatório. Vou pegar o celular e falar assim, oi, gente, tô aqui, o conteúdo vai ser esse. Cara, eu não me sinto bem. Por mais que eu tenha cronograma, roteiro e etc. Você não vai isso passar a verdade. começou a moer na minha cabeça uns 6 meses. E você não fica confortável. Não. Aí eu falei assim, cara, aí aquelas levantadas de madrugada, veio uma ideia. Veio uma ideia. Levantei 3 horas da manhã, peguei meu caderninho lá, porque assim, as ideias pra mim vêm na madrugada. Eu também tenho muito incrível. Aí começou aquele turbilhão de ideia, eu falei assim, mas eu preciso levantar e anotar, porque senão não vou conseguir dormir. Como eu sempre fiz, desde da 20 até hoje. Aí eu sentei e falei, cara, eu acho que eu tenho alguma coisa que eu acho que eu vou gostar. Eu falei assim, cara, eu tenho amigos muito bons, eu tenho contato com muita gente, todo mundo tem uma história muito fera, mas todo mundo tem uma história muito boa. Eu falei assim, cara, eu vou começar a entrevistar os meus amigos, porque é alguma coisa que eu vou gostar de fazer. Eu não tenho problema, eu não tenho vergonha, eu não sou uma pessoa vergonhosa. Não. Cara, palestra, eu faço, não tem problema nenhum. Mas eu pegar o celular e fazer assim, Ana, ainda não. Mas eu faço assim, eu preciso começar de algum jeito. Mas você já começou fazendo uns... Mas a maioria são cortes, entendeu? Não, mas eu já vi você... A gente tá entrando aqui na franqueada, que eu achei muito legal. O Rafa assim, grava aí, tia. Então continua, viu, Rafa, porque tá legal, eu preciso viu? do incentivador, ele é meu incentivador. Aí eu falei assim, cara, mas... Por exemplo, cortes de vídeo é legal, porque aí, tipo, eu prefiro gravar 1 hora, 2 horas assim, 40 minutos, meia hora, que aí a gente vai fazendo corte, aí eu vou gerando conteúdo. Tem material enfim. pra caramba. Ou se você quiser me entrevistar e gravar, aí beleza, eu fico falando 2 dias, mas eu pegar o celular e fazer não é comigo. Mas aí eu achei propósito nas coisas, né? Fantástico. Aí eu falei assim, cara, mas eu queria fazer do meu jeito, cara. Eu não vou falar perfeito, eu não vou, sei lá, talvez seguir por uma linha muito, sabe, formal, certinho. Eu vou falar de negócio, eu vou falar do meu jeito, ponto. E vou tentar o máximo descontraído possível. E aí vai ser prazeroso, porque, cara, eu vou reencontrar meus amigos, vou trocar ideia com eles. Cara, essa semana eu entrevistei um superintendente de um grande banco, que eu não posso falar o nome, mas pelo banco, né, não por ele. Mas o cara, de matão, velho, superintendente do negócio todo. Com uma baita de uma história, cara, que pode acrescentar. Né? Exato, formado em Chicago, não sei o que lá. Eu falei, cara, que orgulho, velho, né? Você, puta, locutora, rede nacional, nativa. E a gente tá com um projeto junto, né? Vai sair. Também. Espero que vai sair um negócio bom aí. Que a gente tá acabando de pagar os boletos. Isso, já ele tá cansado de pedir Pix pra mim, já tá acabando, ele já tá criando outro. A gente tá criando novos Pix aí. Já tá criando novos Pix. E aí, a hora que a gente lançar, a gente fala. Mas é isso, a gente tá... É um dia após o outro, assim, isso eu vou ter vontade de fazer, entendeu? E disso sai um projeto, e disso sai um outro negócio que surgiu. Eu falo assim, a gente tem que estar em movimento. O tempo todo. Cara, e você vai fazendo network. Eu tava falando pra você, eu vindo pra cá agora, que é uma área que eu não venho, né? Porque eu fico muito mais no Morumbi, muito mais aquela parte do Morumbi. Eu venho pra cá, gente, parece que eu tô entrando em outro planeta. A gente tá na mesma cidade. Sim, mas parece que eu entro em outro planeta, porque eu vejo veículos, olha que coisa, como é importante a gente se movimentar, igual você falou. Eu vejo veículos diferentes, pessoas diferentes, comércios diferentes. De repente vem uma ideia diferente ideias diferentes. Então você começa a olhar e fala, você precisa se movimentar. Sim. Você precisa fazer esse movimento na sua vida. Ele é essencial. Exatamente. Então eu falo assim, a gente precisa se movimentar em várias áreas. E às vezes a gente fica, puta,
eu vou pedir pra Thaís gravar um vídeo comigo, será que ela vem? Cara, eu desencanei. Se você quiser dar não, o problema é seu. É lógico, não tem Fulano, problema. vou Mas gravar tem outro. também. Exato. Então, assim, não tem problema. O networking é grande. Então, eu vou começar com quem é mais próximo. E aí, deu certo. Tipo, e eu tô gostando de fazer, sabe? Então, eu acho que essa linha é bem legal, sabe? Eu gosto bastante. E assim, eu gosto de falar, né? Basicamente, por isso eu falo assim, alinhamento. Empreendedorismo, venda e marketing. Esse é o que eu... Não que eu saiba, mas que eu já vivenciei muito, já pelo menos uns 10, 15 anos essas mudanças ainda e continuo aprendendo. E principalmente entender, Thiago, que eu demorei muito até para ter esse entendimento que às vezes a gente acha que sabe pouco. Sim, Só que a gente não sabe pouco. Eu falo, faz quanto tempo que você trabalha? Quantos anos? Desde os 15 anos. Eu não sei com quantos anos ele tá, gente. Eu tô com 30, vou fazer 39. Você não fez 40 ainda? Não é possível, não, gente. Não, 40 não é ainda. possível. Apesar dos cabelos brancos que eu parei de pintar. Então, assim, parece que a gente tem pouco conhecimento, mas a gente tem muito. E Sim. sempre tem alguém que está engatinhando. Sim. Tem sempre alguém que está buscando uma informação que, de repente, é numa frase que a gente acende uma lâmpada na cabeça da pessoa e faz a pessoa sair e começar esse movimento. Sim, então é importante essa conversa, é importante ligar o vídeo, é importante fazer os stories, é importante. Sim. E outra, eu falo assim, né? E a gente pede para os franqueados fazer, e assim, a liderança é o exemplo. Não tem como, cara. Se eu não estou fazendo, como que eu vou exigir alguém que faça? Né? Eu sempre postava, gravava vídeo e tal. A gente é bastante convidado de participar de palestras, assim, tem alguns eventos aí, a gente tem que falar da Hub. Então, vira e mexe, eu tenho palestra, mas não tem problema de falar. O problema era essa rotina, né? Eu falei, cara, agora vamos fazendo, vamos desenvolvendo, e nisso sai bastante projeto, né? E eu tô vendo uma tendência muito grande agora. Eu acho que eu vou falar como tendência, mas isso já acontecia. Que são agora os empresários, os donos. Já ouvi isso. Colocando a cara no vídeo, que eu acho isso fantástico. João Adig da CIMED. Né? Eu tenho um cliente muito bom, que é o Marcelo, da Euro 17 também, que ele vai em tudo. Ele vai nos jornais, ele vai nas rádios, e ele mesmo fala, e ele mesmo vende. O Sidney, da Ultra Farma. Sim. E outros. A galera de G4 Educação lá, eles nasceram de influência, o Thales, o Alfredo, isso aí. o Nardon. Então assim, gente, não dá mais, mas eu tenho vergonha, mas eu não sei o que falar. Eu falo que quando você liga a câmera, é pensar que seu cliente está do outro lado. Falar nisso, já aproveitando o gancho, dá uma dica aí de oratória, de como olhar. Eu vi, você me deu uma dica legal, né? Por exemplo, o olho da pessoa é o buraquinho da câmera, o buraquinho né? da câmera, olha pra ela. Eu achava muito louco olhar no buraquinho da câmera. Falei, cara, não tô falando pra ninguém. Mas tem os olhos te olhando. Dá ali, 3 dicas rápidas aí, ou 4, 5, eu diria a primeira coisa, modele alguém. Sim. Eu acho que modelar alguém é extremamente importante. Quem você quer modelar, e o que é modelar? O jeito que essa pessoa fala, a maneira como ela se comporta, a maneira como ela põe o cabelo, a maneira como ela gesticula. Modela alguém que você acha legal. Eu acho legal a comunicação do Luciano Huck. Modela ele. Como é que ele fala? Qual o tom de voz? Como ele se movimenta? Qual é o olhar dele? E assim você vai criando... Pode ver que comunicação, cada um tem uma forma. Sim. Mas eu vou ficar igual o Luciano Huck? Não, você só está modelando. Você vai colocar o teu jeito. É igual você falou dos seus vídeos. Sim. Cara, eu preciso encontrar uma forma que seja confortável para mim, que seja o Thiago. Sim, exato. Eu não vou conseguir fazer papel. Não vai. Então, modela alguém que você acha legal, a comunicação, a maneira como fala. A segunda coisa que eu diria é, trabalho de dicção. As pessoas precisam entender o que você está falando. Então, falar para vídeo tem que ser para fora, tem que ser olhando, tem que ter contato mesmo. Porque se eu ficar falando muito baixo, se eu ficar... a pessoa não entende. E áudio ruim, as pessoas desistem. Imagem ruim, as pessoas não querem ver. Todo mundo gosta daquilo que é bonito. Todo mundo gosta daquilo que é bonito, daquilo que brilha. Todo mundo gosta. Então, eu diria que essa seria a primeira coisa. E uma terceira, que eu sempre falo para os meus alunos, é visual. Esse negócio, gente, de que hoje o mundo está assim aberto e cada um, você pode vir com o cabelo do jeito que você quiser. Ok para o mundo, para mim é péssimo. Eu acho que quando a gente lida com negócios, lida com pessoas, a gente tem que entregar para elas o melhor. Então, esteja sempre alinhado, sempre as meninas, se puderem, maquiadas. Tatá não gosta de maquiagem, mas passa um batom, penteia o cabelo, lava o cabelo todo dia. Vai ficar bicho grilo, a não ser que você for falar com bicho grilo, aí você tem que se parecer com ele. Aí você faz o alinhamento ali da sua comunicação e vai nessa.
Mas eu acho que todo mundo gosta daquilo que é bonito, né? Sim, não adianta. Até o bicho grilo falou assim, eu não gosto, mas eu acho legal lá. Tá, desculpa interromper vocês, mas fala um pouquinho do seu curso também, como que você fez, o que você pensou, quais são as estratégias. Como que você fez fala um pouquinho mais da comunidade, né? Uhum. Como você lançou ela e também divulgar ela também. Poxa, a comunidade eu acho que foi abrir uma gaveta para tirar um monstro. Uhum. Eu guardei um monstro dentro da gaveta porque era o meu maior medo de ser julgada, de ser mal entendida. Então eu fiz o curso, preparei lá não sei quantas aulas e guardei na gaveta e morreu durante 2 anos, porque eu morria de medo de fazer esse curso e locutores mais velhos virem, mas não é assim, mas isso não, mas isso eu quero. E eu ficava morrendo de medo do julgamento das pessoas. Uhum. Até que um dia eu fui fazer um curso de marketing com um influenciador, que ele é da V4, por sinal, ele é um dos sócios de lá. E aí, eu fiz o curso, eu fiquei, no curso inteiro eu ficava olhando e eu via que eu recebia as notificações e tal. Eu falava, nossa, esse cara do suporte é bom. Como é que ele chama? Thiago. Uhum. E aí eu entrei, chamei o Thiago, peguei o telefone dele e falei, Thiago, tudo bem? Você é do suporte? Sou do suporte. É um curso do, como chama? Do Lucas Amadeu. Do Lucas Amadeu. Do Lucas eu vou Amadeu. encontrar ele no evento. Cara, ele é incrível. Dia 12. Vou no evento, vai o Lucas Amadeu e mais duas pessoas lá. Então, o Thiago trabalha em sócio dele. E é quem cuida dos meus partes. Que é meu sócio também, né? Sim, legal. E aí eu peguei o telefone do Thiago, a gente começou a conversar e eu falei assim, eu queria lançar um curso, mas eu não sei por onde começar. E ele me passou tanta informação nessa conversa que eu falei, gente, eu já tô devendo uma casa para ele. Porque a informação tem valor, né? Sim. E aí a gente acabou acertando lá e ele passou a ser o meu suporte, passou a ser meu sócio nesse negócio do curso. E lançamos o curso. Enfim, ele saiu. E para mim foi de grande valia, porque o Thiago me ajudou a tirar essa questão de o que vão pensar. Gente, ninguém está pensando nada. E se pensar também não tem problema. É isso que eu tô falando, a gente tem conhecimento. O problema é da outra pessoa. O julgamento vem da outra pessoa. Exato. Né? E tem gente precisando do teu suporte, do teu conhecimento. E sabe o que eu achei interessante? Eu acompanhei desde o comecinho, né? Porque eu te sigo, obviamente. Eu falei, cara, que sacada. Porque não existe nada parecido. Não existe. Não existe. Existe o curso de locução do Senac, Isso. né? Mas não existe uma comunidade. Não. Tipo assim, parece que todo mundo ficava muito desconecto. Cada um por si, não tinha um encontro. Eu falei, cara, vai bombar. A ideia da comunidade, lá atrás, a ideia da comunidade é justamente trazer para esses profissionais de rádio, não a questão da voz. Você vai aprender a falar como locutor. Não era isso. Eu queria que eles entendessem a rádio como negócio. Sim. Porque ninguém entende como negócio. E senso de pertencimento, né? Senso de pertencimento. Galera... Eu queria que eles olhassem e falassem assim, isso aqui é uma empresa. E empresa tem que dar dinheiro. Sim. Empresa não é só para tocar... A rádio não é só para tocar música. Eu falo nem só rádio, mas o locutor pessoa. O locutor pessoa. Né? Porque assim, o locutor pessoa é uma empresa. E a ele tem que enxergar isso. E a dificuldade para ele se enxergar. Que eu falo toda a aula. Eu dou aula toda quarta-feira, às 7 horas. Eu falo... Vocês são marca, vocês são produto, vocês estão à venda, vocês precisam se vender, vocês precisam ligar a câmera, vocês precisam gravar. Exato. E quanto mais reconhecido, mais caro a hora. Mais caro a hora. E aí mais convites vêm. Assim, é meio que um negócio, né? É um negócio. Acho que a locução não passa de um negócio. E acho que como que é o personal branding, né? Personal branding. Você tem que fazer sua marca pessoal, né? É super importante. E hoje em dia, se a gente prestar atenção, o Thiago não é só empresário. Você é marido, você é pai, você é o cara que gosta de correr. Você tem várias facetas. Sim. E eu falo que a rede social vem para humanizar. Sim. Eu lembro que quando começou esse negócio de internet, as pessoas começavam assim no rádio, vai perder a magia do rádio. Eu até fiz um podcast esses dias com o Qualquer, que é um parceiro meu também. E eu falei assim, esse povo que fica falando que a câmera no estúdio... perde a margem. Não, a gente está perdendo cliente. Exatamente. Quando você não coloca câmera no estúdio, quando você não cria conteúdo para a internet, você está perdendo cliente, e não a gira. Todo mundo quer ver bastidor. O bastidor, olha que legal a rádio, como que funciona. Eu fico, toda vez que eu olho o seu Instagram, eu fico, que legal a rádio, como que é a estrutura por dentro. Claro, você não pode mostrar muita coisa, mas o que você mostra, já é mais que suficiente, né? E eu acho, depois, isso que a gente conversou também,
Eu acho que se fizer sentido, a gente pode fazer algo tipo para treinar essa galera na parte de empreendedorismo, Lógico. ou desenvolver essa galera. Eu fico à disposição caso você queira, né, fazer alguma coisa com a comunidade ou com seus seguidores, enfim, qualquer ideia. Eu falei, até brinquei, todo mundo, no mínimo, é empreendedor, mesmo que seja cara, eu tenho uma barraquinha de cachorro-quente, eu tenho uma padaria, eu vendo pipoca na esquina, mas eu acho que tudo é negócio, é compra e venda. Então, fica à disposição caso queira fazer um projeto futuro nesse sentido aí para sua audiência, enfim. Eu acho maravilhoso. E eu fico à disposição também para ajudar, né? A ideia é ajudar e sem pretensão nenhuma. Eu acho maravilhoso, Thiago, porque eu gosto muito de empreendedorismo, mas eu sempre flertei com empreendedorismo, né? Eu tô conversando com meu marido faz 10 anos da gente abrir um carrinho de lanche. Só isso. Aí eu passo na Faria Lima, eu olho e falo assim, olha lá, o cara já tá vendendo, ó. Olha lá o outro ali vendendo brigadeiro. É incrível, a veia empreendedora. É incrível, eu sempre gostei, mas até o dia que eu olhei pra mim, eu falei, cara, eu sou uma bela de uma consumista de livros de empreendedorismo, mas eu nunca coloquei na prática. Não, você já colocou, você já teve empresa. Mas eu queria ter um prédio aqui. Só que você desenvolveu. E eu falo assim, a diferença do Thiago de lá quando a gente era sócio pro Thiago agora é o mundo que a gente vive. É o mundo que a gente vive. Hoje a gente vive no mundo de investimentos, de grandes corporações, esse mundo que aqui, principalmente aqui na Vila Olímpia, é o coração do Brasil, na minha opinião. Eu falo assim, a gente fala de milhão e bilhão de uma forma muito simples, né? Do nada, a gente toma muito não, fala assim, cara, você ainda você não tem um valuation de acima de 10 milhões de dólares. Sim. Eu falo assim, cara, para eu chegar lá, então assim, só pra você ter uma ideia, para uma empresa europeia ou americana colocar dinheiro no Brasil, custa R$700 mil para fazer uma análise da empresa. Então, se a sua empresa vale 1,5 milhão, ninguém vai gastar 700 mil para comprar uma empresa de 1,5 milhão. Não. E aí a gente tomou um monte de não e falou assim, cresce primeiro. E depois a gente volta a conversar. Depois a gente volta a conversar. Porque é isso. Então, a gente está num mundo milionário, que eu falo assim, a gente tá com a cenourinha na frente e uma cenourinha atrás. Exatamente. Porque a gente precisa chegar lá para alcançar, e a gente vai chegar com o suor que a gente tem todo dia, batalhando todo dia, e aí a gente fica cada vez mais perto, mas aí cai, aí volta, cai e eu volta. amo isso, eu amo, sabe por quê? Porque todas as vezes que eu olho, eu falo assim, existe um valuation nesse valor, cara, existe alguém que tá fazendo. Esse é o mínimo. Isso é o mínimo. É a entrada, 10 milhões de dólares é a entrada. Aí eu falo assim, para um C-level, né, série A, série B, série C. O quanto não tem disponível nesse mundo? Sim, não, demais. O dinheiro é abundante. O dinheiro é abundante, infinito. Você sabe da história da poça d'água? O dinheiro, mais ou menos assim, eu penso que o dinheiro é a chuva e você é uma poça d'água. As pessoas ficam falando assim, o dinheiro tá tirando de um, tirando de outro. Não, na verdade o que você tem que fazer assim, se tem uma pessoa com uma poça d'água maior, vai encher mais do que a pessoa que tem uma pocinha menor. Então o que você faz? Você tenta aumentar a sua poça d'água para captar mais chuva. Isso aí. Entendeu? Então, a chuva é abundante. Tipo, se a sua poça tá aqui, a outra tá aqui, você não vai tomar espaço da poça do outro, entendeu? Na verdade, assim, você tem que ampliar a sua poça. Como que você amplia? Fazendo negócio, fazendo network, abrindo empresa. Fantástico. Depois você abrindo uma empresa, vai vir outras oportunidades. Toda hora aparece oportunidade pra gente. Aquilo que eu te falei, vai vir projetos que às vezes a gente começar, vai ter muita oportunidade. E é só o comecinho. Porque assim, tem muita coisa, muita coisa. A diferença é que você não tem respeito nesse mercado se você não quebrou algumas barreiras. O que eu falo, graças a Deus a gente quebrou algumas barreiras. Lógico, assim, e vai quebrando outras. A gente já passou das fases difíceis, a gente já entrou no circuito do dinheiro. A gente não tá milionário. Agora mas só a gente entrou... pocinha. Exato. A gente já tá com o nosso enxadãozinho só aumentando a nossa pocinha, entendeu? Então, é isso. Então, fica à disposição, caso você queira fazer alguma coisa junto, alguma série de empreendedorismo, sei lá, no seu canal ou no meu. Enfim, a gente pode fazer uma sequência, porque se a gente for começar a conversar, o Rafa já até falou assim, já deu hora. Já deu, Rafa. Eu tinha tanta coisa ainda. E ele vai ficar 5 dias e 5 noites É que assim, ele entrou numa coisa que eu gosto muito, que é
essa abundância do mundo, Sim, essa abundância de negócio. Desenvolver pessoas, gente. Desenvolver pessoas. Eu falo isso para os meus alunos, eu falo assim, dentro de você existe algo incrível que às vezes nem você sabe. Sim. Ó, detalhe, né? Como a gente aprende um com o outro. A Thaís, na época, quando... Você quebrou umas bolhas, né, minhas? Você lembra? Quando a gente se conheceu, cara, eu não ia em restaurante, eu não gastava dinheiro pra nada. Tipo, Aí você falou assim, cara, você precisa conhecer o mundo, cara, né? Você precisa... Cara, se você ir num restaurante, você vai abrindo, né? Eu lembro que você me deu esse conselho e eu falei assim, puta, é verdade. Não, e a gente era tudo quebrado, né? Então, tudo quebrado, mas mesmo Quebrado. sendo quebrado, a gente falava assim, pô, mas ela tem razão. Se eu ficar no meu mundinho, toda vez que você vai se fechando, quanto mais você se fecha, péssimo. mais você vai diminuindo a sua abundância, mais você vai diminuindo a sua pocinha, entendeu? Não são as pessoas que diminuem as suas pocinhas, é você mesmo que vai tacando terra dentro da sua pocinha, entendeu? Em vez de você abrir para pegar mais chuva, ou seja, mais abundância, mais dinheiro, não. Você mesmo vai se fechando igual os bichinhos lá, os tatuzinhos que vai entrando na terra. E pronto, anulou, e não existe mais, acabou. Acabou. Aí gera tudo, eu não sou capaz, eu não posso, enfim. É engraçado isso, porque quando a gente... Já estamos acabando, viu, Rafa? É engraçado porque quando a gente sai, por exemplo, do interior e vem para São Paulo, eu falo que São Paulo é necessário. Sim. É muito necessário. Porque, primeiro, pela velocidade das coisas aqui, segundo, pela objetividade das questões. Não tem enrolação. Não dá para ter enrolação, não dá para você... Ou sim ou não. É aquele tal negócio, né? Se decide milhões em questão de segundos. Sim. Quer, não quer. Sim. Então, isso faz muito bem pra gente. Ninguém tá aqui para te agradar. Ninguém tá aqui para te agradar. Para ser bonzinho e tal. Isso é muito bom. Então, objetividade. Então, você olha para uma situação e você fala assim, eu preciso entrar nisso. Sim. Só que tudo nessa vida custa. É igual, Sim. Você falou que entrar no circuito, putz, eu preciso furar essa bolha para poder entrar. Não adianta, gente. Eu sei que às vezes as pessoas têm esse negócio de, isso é ruim, então. Não adianta, o mundo funciona dessa forma. Só que se tem gente lá do outro lado fazendo, você também pode fazer. E eu falo assim, tem que querer também. Tem. Você queria muito, desde os 13. Muito. Eu também sempre E eu continuo querendo. Eu continuo querendo também. Bom, eu quis o mundo, né? Eu falo fui assim, embora para os Estados Unidos porque eu queria o mundo. Então, é querer. Independente da limitação, você tem que querer. Porque aí, se você não quer, chega a primeira barreira, você para. Você desiste. Você, não, isso não é pra mim. Você desiste. Né? Então, eu acho que é isso. Mas eu acho que a gente podia conversar mais vezes. Vamos fazer alguma coisa junto que vai render. Gente, é isso. Esse foi mais um Café com Monfré, com a Tatá. Obrigada. Imagina, eu que agradeço pelo seu tempo. Fala das suas redes sociais aí, onde que a galera te encontra. Me encontra muito fácil lá no Instagram, é @tatalocutora. Eu respondo todos os directs, eu não deixo ninguém sem resposta, eu converso com todo mundo, porque eu acho que é extremamente importante você responder a sua audiência, tá em contato com essas pessoas que estão ali o tempo todo, né, olhando para você, querendo ver você. Então, é @tatalocutora, eu tô sempre lá. Show. Obrigado. Obrigada a você. De novo. Obrigada, viu, gente? Tchau, galera. E aí, pessoal, gostou do conteúdo? Se você gostou, clique, se inscreva no canal e compartilhe com a galera, que esse conteúdo chegue a mais gente que possa ajudar alguém.